Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Rodrigo Fogassi, sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do tratamento dos cânceres de intestino. A gente falou no vídeo anterior a respeito do câncer de intestino como um todo, mas hoje a gente vai falar mais sobre o tratamento. Mas só pegando um gancho aqui, a gente precisa falar de qual é o risco do câncer de intestino, como ele vem se comportando nos últimos anos. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês verem que abaixo dos 50 anos a gente tem tido um aumento progressivo dos casos desse tipo de doença em pessoas jovens, pessoas que nunca tiveram nenhum problema de saúde, pessoas que muitas vezes não têm nem caso na família, e esse número vem aumentando. E se pergunta, doutor, qual que é a causa disso? Até o momento a gente não sabe exatamente essa causa. Pode ser alteração do estilo de vida, o consumo de fast foods, maior consumo de bebida alcoólica, refrigerantes, estilo de vida, estresse. A gente não tem certeza, ou pode ser todos esses fatores juntos. Mas infelizmente a gente não consegue definir um único fator que tem levado ao aumento dos casos de câncer de intestino, como eu mostrei nesse gráfico. Mas não é somente nos pacientes mais jovens, abaixo dos 50 anos. Veja esse gráfico aqui que mostra um aumento contínuo nos pacientes como um todo. A gente teve uma queda em 2023, só que a gente não tem certeza o porquê dessa queda, se foi um efeito da números represados, alteração ou a diminuição, no caso, de exames diagnósticos, mas teve esse pequeno aumento, mas não é uma queda que a gente vê na prática clínica. Na nossa prática, a gente só vê um número aumentando, cada vez mais pessoas chegando no nosso consultório com câncer de intestino, muitas vezes um câncer de intestino avançado em pessoas com 30, 40, 50 anos de idade, coisa que no passado a gente não via. Então fique muito atento aos sinais, faça os exames preventivos. Aqui eu trago para vocês uma reportagem que eu fiz a respeito da redução da idade para os casos, para o diagnóstico, para a realização da colonoscopia de 50 anos para 45 anos. Com isso, a gente aumentou o número de diagnósticos de câncer, o que ainda não se traduziu uma redução no número de mortes, mas certamente no decorrer dos anos, essa diminuição da idade vai se traduzir também em diminuição de óbitos. Mas vamos falar aqui um pouquinho então a respeito do tratamento. Primeira coisa, imagina um paciente que acabou de fazer um diagnóstico de câncer de intestino, tirando todo aquele estresse, tirando toda aquela mudança psicológica que acontece, que a gente sabe, e cabe a nós também trabalhar isso junto ao paciente e junto à família. Fez o diagnóstico, cabe a nós fazer um estadiamento completo daquela doença. O que é o estadiamento? É saber se a doença está somente no intestino ou se ela já se alastrou para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Para fazer isso, a gente pode usar exames tradicionais, como ressonância, tomografia ou exames mais modernos, como por exemplo o PET scan. Qualquer um deles pode trazer para a gente as informações de que se essa doença está localizada ou ela tem metástase. Esqueçam a realização de raio-x, a famosa chapa do pulmão. A gente não deve mais fazer isso, apesar de estar ainda indicado muitas vezes, mas na prática um raio-x de tórax não traz as informações que a gente precisa para a gente dar o melhor tratamento para o paciente. Portanto, ressonância, tomografia e PET scan são os melhores exames, são os exames que nós usamos na prática. Se essa doença ela estiver localizada no intestino, primeira coisa que esse paciente precisa fazer é correr para fazer uma cirurgia. Então esse paciente até o momento é do cirurgião. Mesmo que o paciente nos procure e precisa nos procurar, nós oncologistas clínicos, esse paciente precisa ser operado. A cirurgia geralmente pode ser uma cirurgia aberta, cirurgia tradicional, uma cirurgia por videolaparoscopia ou por via robótica, que é a via mais moderna atualmente. É tirado um segmento do intestino, aquele pedaço do intestino que está acometido, e também é feita uma limpeza em volta daquele segmento doente do intestino. Essa peça tumoral que a gente chama vai para uma análise. Essa análise de laboratório traz para nós a informação de que se a doença ela era, qual estágio localizado ela tinha, por exemplo, T1, T2, T3, T4, e se tem ou não a presença de linfonodos comprometidos. E aí a gente precisa dar uma pausa, porque esse é um momento crucial. É como se a gente estivesse numa avenida, tem linfonodos, a gente vai para um lado, não tem linfonodos, a gente vai para o outro. Por isso essa informação é crucial. Ter ou não o acometimento de ínguas em volta do intestino
dos linfonodos. Se esse paciente que operou, esse exemplo que eu estou dando, tiver ínguas comprometidas, linfonodos comprometidos, esse paciente precisa ir para uma quimioterapia adjuvante, ou a gente pode chamar quimioterapia preventiva, que é quando ele não tem mais a doença a princípio, só que a gente precisa fazer um tratamento com quimioterapia para reduzir o risco da doença voltar e reduzir o risco do paciente morrer no futuro de câncer de intestino. Essa quimioterapia, geralmente, ela é chamada de FOLFOX, é uma sigla, na verdade, para duas medicações ativas, que é o fluoracil e a oxaliplatina. Esse esquema de tratamento preventivo, ele é feito de 3 a 6 meses, geralmente a cada 2 semanas, e geralmente nós, na nossa prática, a gente costuma fazer mais 6 meses do que 3 meses. Existe um estudo que fez uma comparação entre 3 e 6, alguns pacientes só precisam de 3 meses e outros precisam de 6 meses. Mas na nossa prática, como eu disse, geralmente a gente faz 6 meses, fazendo pequenos ajustes de acordo com os efeitos colaterais que vão existir durante o decorrer do tratamento aí desses longos 6 meses que o paciente faz. Ao todo são 6 meses, cada aplicação a cada 2 semanas, o que contempla aí 12 aplicações no total, totalizando esses 6 meses. Nós, na nossa prática clínica, a gente faz exames de segmento durante o tratamento, antes de começar a quimioterapia, 3 meses e no final, em 6 meses, estando tudo normal, o paciente está, eu brinco com os pacientes que eles estão soltos, eles estão livres da gente um pouquinho para tocar a vida e ele acaba voltando a cada 3 meses para a gente ver se está tudo bem. Isso quando a doença é localizada no intestino com a presença de linfonodos. Entretanto, se a doença for metastática, seja no momento do diagnóstico, seja depois de algum tempo que o paciente já fez o tratamento, aí a coisa muda de situação, muda de figura, a gente precisa fazer algumas análises moleculares no tumor. Essas análises têm algumas siglas, eu não quero complicar muito aqui para vocês, mas tem umas siglas que se chamam KRAS, NRAS, BRAF, esquece isso, depois você conversa com o seu médico se foi feita essa pesquisa ou não. Também a gente precisa ver se existe estabilidade microsatélite e se existe uma alteração que se chama HER2. Então, basicamente, são essas alterações que a gente vê para a gente propor para o paciente a primeira linha de tratamento, geralmente com quimioterapia. A quimioterapia que a gente costuma fazer é muitas vezes o mesmo FOLFOX que a gente fazia preventivo, só que a gente muitas vezes associa medicamentos. Então, a gente faz o FOLFOX junto com uma medicação que pode ser uma que se chama panitumumab, ou cetuximab, ou bevacizumab. Geralmente essa FOLFOX, junto dessas outras medicações, mostrou ganho de sobrevida nos pacientes. Então, fazer esse tipo de tratamento trouxe mais vida para os pacientes. Ah, doutor, mas o tratamento é muito tóxico, o tratamento pode me deixar pior do que a doença. Isso é um grande mito, não existe isso. A gente sabe que naquele momento o paciente pode ter um pouco mais de efeito colateral, só que a longo prazo o efeito colateral da doença não tratada é muito pior do que da doença tratada, do que da quimioterapia. Então, tem que fazer o tratamento, é super importante. E eu vou fazer uma pausa aqui. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, ou se você acha que com esse vídeo você pode ajudar alguma pessoa, clica aqui em curtir ou compartilha esse vídeo, comente de onde você é, se você conhece alguém que teve essa doença, que com certeza vai ajudar esse canal a crescer e vai ajudar mais e mais pessoas com informações corretas e precisas que a gente faz cada dia no nosso consultório na prática clínica. Agora voltando, se caso o paciente já tiver feito essa primeira linha de tratamento, a doença ficou resistente a esse FOLFOX com essa junção de medicamentos, geralmente a gente troca o tipo de tratamento, ele vai para um tratamento que se chama, geralmente, FOLFIRI. Esse FOLFIRI também pode ser associado com outras medicações que traz também ganho de sobrevida, controle de sintomas. Vale um ponto aqui. A gente sempre precisa ver se a doença ela é de alto volume ou de baixo volume. Se a doença for de baixo volume, por exemplo, 2 focos no fígado, 2 focos no pulmão, a gente tem por obrigação tentar atingir aqueles focos, geralmente com ablação,
radioterapia ou muitas vezes até cirurgia. A gente precisa focar nesses locais de metástase do câncer de cólon, porque focar nesses locais também trouxe ganho de sobrevida para os pacientes. Então não é só ficar dando quimioterapia que a gente vai ajudar o paciente. A gente precisa fazer essas análises, porque mirar nesses pequenos nódulos, a gente também traz muito benefício em tempo de vida e qualidade de vida para os pacientes. Isso é uma questão muito importante. Vale a gente lembrar aqui, veja, se, como eu tinha falado no começo, se existe ou não uma estabilidade microsatélite. Pacientes que têm instabilidade microsatélite devem fazer imunoterapia. Isso é uma coisa que eu vejo que passa muito batido na prática dos outros colegas. A não pesquisa dessa instabilidade microsatélite, a não colocação dos pacientes para receber a imunoterapia, que é um tratamento inovador, traz prejuízo para o paciente. A gente tem alguns exemplos de pacientes que estavam já em linhas avançadas. A gente pesquisou a instabilidade microsatélite, ela existia, a gente propôs imunoterapia e o paciente, mesmo metastático, teve resposta completa, ou seja, depois de muito tempo de doença, a doença simplesmente desapareceu com a imunoterapia, para vocês verem como é importante fazer essa pesquisa. Quando não existe essa instabilidade microsatélite, o paciente já está em linhas mais avançadas. Hoje em dia existem também alguns dados de uma medicação que se chama TAS-102, junto com o bevacizumab. Então, geralmente o paciente fez a primeira linha, a doença ficou resistente, fez a segunda, a doença ficou resistente, foi para a terceira linha. Muitas vezes a gente usa o TAS-102 com o bevacizumab, ou a gente pode usar uma medicação, um comprimido que se chama regorafenib. Essa basicamente é a linha que a gente segue de tratamento e muitas vezes o paciente consegue ter uma sobrevida e uma qualidade de vida muito longa se for feito todo o tratamento com muita cautela, muita responsabilidade, com visitas e trocas periódicas entre o paciente e o médico, porque aí sim a gente consegue trazer para o paciente muita qualidade de vida. E vale lembrar aqui também que se você conhecer, se for o seu caso, muitos casos na família de câncer de intestino, câncer de útero, não colo de útero, útero, junto com câncer de intestino, precisa fazer uma análise genética no sangue ou na saliva para saber se você não tem uma mutação, uma síndrome familiar que aumenta o risco de você ter cânceres de cólon na sua família. Isso é o que a gente chama de síndrome de Lynch. E basicamente é isso. Eu acho que são dados muito importantes que a gente tinha para trazer para vocês. Não dá para a gente trazer aqui todas as informações, as nuances de cada tratamento de câncer de cólon. Existe uma diferença entre câncer de cólon à direita, câncer de cólon à esquerda, ter ou não a presença do HER2, que a gente faz uma análise para bloquear essa alteração do HER2. É muita coisa, mas o que eu quero trazer para vocês é uma mensagem positiva de que sim, a doença é possível curar, fazendo um tratamento dirigido, um tratamento responsável. A gente consegue trazer muito tempo de vida para o paciente, qualidade de vida para o paciente e principalmente saber se aquilo não está trazendo mais riscos para a família. E se você tem algum parente que teve câncer de intestino, faça a sua colonoscopia. Eu digo que para os pacientes que todo câncer de intestino um dia foi um pólipo, um pequeno pólipo. Se tivesse sido ressecado, não ia chegar num câncer, não ia trazer tanto impacto negativo para a vida, para status psicológico e tudo mais. Então, era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Se você gostou, compartilhe, clique aqui em gostei, deixe o seu comentário, porque a gente vai conseguir entregar cada vez mais e mais mensagens de apoio, mensagens técnicas para as pessoas que realmente precisam de ajuda, que estão na luta contra o câncer.